Olá, turminha! Aqui é o professor José de Assis, dando sequência ao especial Java MySQL. Na aula passada, nós criamos aqui, no formulário de cadastro de cliente, uma consulta avançada. Conforme eu vou digitando aqui as letras, ele vai pesquisando no banco de dados e preenchendo aqui esta tabela. E eu também criei aqui um método que, se eu selecionar qualquer item aqui da tabela, ele vai preencher, ele vai setar os campos aqui do formulário. Na aula de hoje, eu vou codificar este botão aqui, que é o botão alterar, que vai fazer alterações aqui neste registro, neste cliente, modificando o banco de dados. Para isso, eu vou aproveitar aqui o mesmo código do formulário de usuários. Este formulário aqui tem o botão alterar também. É o mesmo raciocínio lógico, apenas aqui a gente muda o nome dos campos lá no banco de dados e o nome aqui dos campos do formulário. Eu recomendo, então, aqui no meu canal do YouTube, dentro desse curso de Java, desse especial, aqui no passo 15, novamente, caso tenha alguma dúvida, assistir esta aula aqui, onde nós fizemos tudo passo a passo, tudo comentado, tudo explicado. Então, vamos lá. Bom, aqui no nosso projeto, deste lado aqui, eu vou então abrir aqui a tela de usuário. Eu vou vir aqui em código-fonte e vou copiar aqui o método alterar. Aqui, ó, criando o método para alterar dados do usuário, eu vou aproveitar este código aqui. Vou selecionar então o método. Ctrl C. Vou voltar aqui à tela de cliente, código-fonte. Aqui embaixo do método onde eu setei os campos. Então, aqui embaixo, vamos comentar método para alterar dados do cliente. Então, aqui eu vou dar um Ctrl V e colo aqui o método que eu fiz lá na tela de usuários. Então, private void alterar, eu vou manter aqui este mesmo nome de método. Update, no caso aqui eu preciso pegar as informações agora referente à tabela de clientes. Vamos novamente descrever a tabela clientes. Eu tenho aqui os campos ID CLI, nome CLI, end CLI, fone CLI, e-mail CLI. Este campo ID CLI, ele não precisa ser utilizado. Vou apenas usar aqui estes 4 campos: nome CLI, end CLI, fone CLI, e-mail CLI. Ok. Então, update tb clientes, mudando aqui o nome da tabela. Set. Vamos colocar aqui nome CLI igual a interrogação, vírgula, end CLI é igual a interrogação, vírgula, fone CLI é igual a interrogação, vírgula, e-mail CLI é igual a interrogação. Aqui a cláusula where, eu não vou usar aqui o código do cliente, eu vou usar aqui o campo nome do cliente. Então vamos entender aqui a sintaxe. Faça um update na tabela clientes, modifique estes campos aqui, nome CLI, end CLI, fone CLI, e-mail CLI. Só confirmar aqui se está tudo certinho. Nome CLI, end CLI, fone CLI, e-mail CLI, perfeito. Where, então no caso aqui, nome CLI, eu vou usar como critério o nome, é igual interrogação. Bom, aqui também eu vou modificar pst.setString, este primeiro interrogação vou substituir aqui. Vamos ver o nome dos campos. Este campo aqui se chama txtClinome, este campo aqui se chama txtClinDereco, esse txtClifone e este txtCliEmail. Então aqui, campo 1, txtCli,
nome. O campo 2, txt cli endereço. O campo 3, txt cli fone. O campo 4, txt cli e-mail. Eu não tenho aqui esta linha, eu usei lá na tela de usuários um combo box, aqui eu não usei este objeto. E finalmente aqui, o último interrogação, que é o critério, é o txt cli nome, novamente. Tem aqui a lógica que verifica se os campos obrigatórios estão preenchidos. No meu caso aqui, os campos obrigatórios são os campos nome e telefone. Então, aqui no código, se txt cli nome ou txt cli fone, se um desses dois campos não estiver preenchido, eu vou fazer o seguinte, é que eu vou apagar aqui os outros, Alt Shift F, dentar o código. Então, se o campo nome ou o campo telefone não estiver preenchido, exiba a mensagem, preencha todos os campos obrigatórios. Se não, ele vai executar aqui o update, só arrumar o comentário, a linha abaixo atualiza a tabela cliente. Aqui então, executa o update. Mais uma vez lembrando aqui a aula 15, este else ele vai ser executado caso essa condição ela seja falsa, ou seja, se estiver vazio o campo nome ou estiver vazio o campo telefone, ele exibe essa mensagem. Se estiver preenchido esses dois campos, ele vai executar aí o update, ele vai atualizar a tabela lá no banco de dados. Então aqui, jOptionPane.show message dialog, dados do cliente alterados com sucesso. E aqui a gente limpa os campos. São 4 campos. txt cli nome, txt cli endereço, txt cli fone, txt cli e-mail. Caso ocorra alguma exceção, ele mostra qual que é a exceção. Então, aqui reaproveitando o método que eu usei na aula 15 para fazer a alteração de usuários, eu fiz aqui o método para alterar clientes. O que eu preciso fazer agora, aqui em projeto, é criar um evento action performance. Vamos comentar aqui, chamando o método para alterar clientes. Simplesmente aqui, alterar. Ponto e vírgula. Então, aqui eu tenho o método alterar. Opa, tem um errinho aqui. Vamos salvar o projeto e vamos executar. Vamos aqui em cadastro, cliente. Vamos pesquisar aqui um cliente, por exemplo, José de Assis Filho. Mudou o telefone aqui do José de Assis. Agora não é mais 999999, é 98000009. Eu vou clicar aqui no botão alterar. Opa! Vamos analisar esse errinho aqui. Ele está questionando aqui o número 6. Ele esperava um número de parâmetros 5. Tem um número a mais, esse 6 aqui. Vamos ver onde eu errei. Vamos lá no código. Update DB clientes. 1, 2, 3, 4, 5. 1 nome, 2 endereço, 3 fone, 4 e-mail. Aqui, ó, 5. Eu coloquei 6, 5. txt clinome. É o critério usado aí para fazer o update. Ok, vamos salvar mais uma vez. Executar. Admin. Fazer o login. Cadastro. Cliente. Mais uma vez, José de Assis Filho. Quero mudar o telefone. 98000 0008
8, por exemplo. Vou clicar aqui novamente no botão alterar. Dados do cliente alterados com sucesso. Vamos dar um OK. Ele limpa os campos. Vamos fazer uma outra pesquisa. José, aqui de Assis Filho. Vamos clicar. Perfeito. O telefone mudou. Vamos confirmar no banco de dados. Fazer um select aqui. José de Assis Filho, o telefone modificou. Bom, alguns aqui já podem ter observado, nós temos aqui dois problemas. Num cadastro assim de clientes, num banco de dados, eu posso ter nomes idênticos. E se eu fizer aqui a alteração, só voltar no código, ó, se eu fizer a alteração tendo como critério o nome do cliente, eu corro o risco de alterar os dados de outro cliente que tem o mesmo nome no meu banco de dados. A gente sempre precisa ficar atento aí a todos os detalhes. Esse é um detalhe importante. Isso pode trazer uma falha no sistema. Mais uma vez aqui, ó. Esse é um probleminha. Deixa eu executar de novo. Login. Vou mostrar agora o outro problema. Cadastro cliente. Vamos pesquisar aqui LE. Leandro Ramos, por exemplo. Eu vou mudar aqui o endereço, não é mais 2.900, ele mudou para o 2.500. Vamos alterar aqui, dados do cliente alterados com sucesso. Ok. Se a gente pesquisar de novo aqui, ó, Leandro Ramos, está aqui, os dados foram alterados perfeitamente. Porém, eu estou usando aqui como critério o nome Leandro Ramos. E se eu quiser alterar o nome Leandro Ramos para Leandro Pereira Ramos, o cliente quer que adicione aí mais um sobrenome, por exemplo. Eu vou clicar aqui novamente, então, em alterar. E percebam que eu não tenho nenhuma mensagem. Eu estou clicando aqui no botão, não está acontecendo nada. Se a gente observar o banco de dados, mais um select aqui. Eu não alterei, eu não consigo alterar aqui o nome Leandro para Leandro Pereira Ramos. O motivo disso, mais uma vez, é eu estar usando aqui como critério o campo nome. Então, este é um campo que eu não posso usar como critério. Bom, para resolver este problema, eu vou precisar então acrescentar aqui no meu projeto o campo ID do cliente. Então, eu vou aqui arrumar um espaço para acrescentar este campo. Aqui, então, a gente acrescenta o campo ID do cliente. Vamos aqui dar um nome para este campo. Botão direito do mouse, alterar o nome da variável, txt cli ID, seguindo aí o nosso padrão. Ok. Tem uma propriedade aqui que eu quero modificar. Como este aqui é um campo que é numeração automática, ele é preenchido automaticamente. Então, aqui nas propriedades, eu vou colocar aqui a propriedade enabled. Eu vou desmarcar aqui. Ele vai me mostrar qual que é o ID do cliente, mas não vai deixar que eu modifique este campo. Todos os detalhes são importantes quando a gente constrói um projeto. Perfeito. Então, o que eu tenho que fazer agora? Eu preciso, mais uma vez, mexer aqui no método onde eu seto os campos. Eu preciso trazer aqui o campo ID, que está na tabela, para o campo ID do cliente. Deixa eu executar aqui para mostrar. Cadastro cliente. Aqui, ó, José de Assis Filho. Quando eu clico em José de Assis Filho, ele me preenche aqui os campos nome, endereço, telefone e e-mail, mas não me traz aqui o campo ID CLI. Eu tenho ele aqui na tabela, porém ele não me traz aqui. Então, vamos mexer no método que seta os campos aqui com os dados da tabela. Vamos lá. Fechar aqui. Vamos localizar o método setar campos. Está aqui em cima. Public void setar campos. Aqui, então, eu vou copiar esta primeira linha.
Ctrl C, Ctrl V, txt cli id, aqui o nome deste campo, txt cli id, ponto set text, tabela clientes, get model, get value e setar, vírgula 0. O campo 0 é o campo id do cliente. Só isso, a gente só acrescenta esta linha aqui. Vamos salvar. Mais uma vez, executar. Cadastro cliente. J. José de Assis Filho. Ele me traz aqui o número 1. Eu não consigo mexer aqui neste campo, pela propriedade que eu desabilitei. E aqui, se a gente pegar qualquer outro campo, ó, ele vai me trazendo o ID do cliente. Tendo o ID do cliente aqui, eu consigo usar ele agora como critério para fazer uma alteração de registro. Vamos lá. Voltando aqui, então, ao método alterar. Faço um update da tabela clientes. Modifico o campo nome, endereço, fone, e-mail, onde... Aqui, ó. No caso aqui o ID CLI. O ID CLI a gente pega aqui, então, só confirmar o nome dele. ID CLI, este campo aqui, ó. A gente tem que tomar cuidado não confundir o campo da tabela com o nome da variável do campo de texto. No caso aqui é txt CLI ID. Atenção aqui. Então, where ID CLI é igual interrogação. Então, uma interrogação, 2, 3, 4, 5. Então, aqui, a quinta interrogação, pst.setString 5,txt CLI, agora é o ID, ponto getText. Então, ele vai fazer a passagem aqui do que estiver nesta caixa de texto, de nome txt CLI ID, aqui, ó. O que estiver nesta caixa de texto, ele vai fazer a passagem aqui para esta interrogação. E aí vai fazer o update, tendo como critério o código do cliente. Vamos salvar. Mais uma vez, executar o projeto. Admin, a minha senha, login, cadastro, cliente. Vamos pegar aqui José de Assis Filho. Eu vou tirar só José de Assis Filho e deixar José de Assis. Vamos aqui clicar no botão alterar. Dados do cliente alterados com sucesso. Ok. Mais uma vez, clicar em aqui, ó, pesquisar mais um nome aqui. Leandro Ramos. Eu não consegui, agora Leandro Pereira Ramos. Clicar no botão alterar. Dados do cliente alterados com sucesso. Ok. Só confirmando aqui no banco de dados. Mais um select. José de Assis, Leandro Pereira Ramos. Por hoje é só. Sucesso a todos!